um dos órgãos mais importantes do país e muito comentado nos últimos anos. O Ministério Público tem um papel preponderante na democracia e na manutenção da harmonia entre os três poderes. Mas afinal, como ele é constituído e como funciona? A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. O Ministério Público, ou MP, como também é conhecido, foi criado para defender a democracia, a ordem jurídica e os direitos individuais e sociais. Além disso, é responsável por fiscalizar atos e ações do poder público. Ótimo, mas o que significa fazer tudo isso? Vocês certamente já assistiram filmes de julgamentos em que, de um lado, existe o advogado do acusado, que tenta defendê-lo e diminuir sua pena, e do outro, uma figura que fica contra o acusado, apontando fatos negativos. Pois bem, essa figura contrária ao réu é justamente um membro do Ministério Público. E por que ele faz isso? Voltando às funções do MP, podemos ver que ele é responsável por manter a ordem jurídica e os direitos individuais. Se uma pessoa comete algum crime, ela está indo contra uma lei, certo? Sendo assim, está quebrando a ordem jurídica do nosso país. Além disso, se ela fez isso, o direito de outras pessoas foi quebrado, o que também é coibido pelo MP. Portanto, o órgão não pretende prejudicar o acusado, mas sim garantir o cumprimento das leis para a sociedade como um todo. Além dessa função em julgamentos, o Ministério Público também tem um caráter fiscalizatório nos poderes da República, uma vez que ele acompanha inquéritos e acata denúncias. Se você, como cidadão, viu acontecer alguma irregularidade, pode ir até o Ministério Público e fazer uma denúncia. Achando procedente, o órgão poderá processar a pessoa investigada. E claro, um dos pontos mais importantes e comentados do MP: qual a sua relação com políticos e com ações como a Lava Jato? Se uma de suas funções é proteger o respeito a leis, caso um político infrinja uma delas e cometa algum delito, o Ministério Público poderá propor processos contra ele, inclusive se ele for o presidente da República. Pensando nisso e no poder fiscalizatório que ele tem, vocês podem se perguntar: então, a quem o Ministério Público está subordinado? A qual poder da República ele pertence? De cara, por participar de processos, podemos pensar no judiciário, mas isso não é verdade. Para garantir sua autonomia, o MP é um órgão independente, que não responde a nenhum dos três poderes. Ele, inclusive, tem autonomia administrativa e financeira garantida pela nossa Constituição. Tudo para manter seu caráter de fiscalização sem pressões externas. Não podemos dizer que ele seja um quarto poder, mas é como se ele fizesse esse papel. É por todas essas características que o caso do vazamento de mensagens do ex-juiz Sérgio Moro com o MP é tão polêmico. O juiz deve ser imparcial em relação ao caso, e como dissemos anteriormente, o MP pode representar apenas um dos lados do julgamento. Por isso, a conversa entre essas duas partes não é vista com bons olhos. Por outro lado, Moro afirma que a fonte das mensagens não foi divulgada, o que não garante a veracidade das informações. Além disso, é dito que mesmo que tenha havido contato entre essas partes, o conteúdo das mensagens divulgadas não apresentam nada de ilegal. O caso fica ainda um pouco mais complexo porque existem suspeitas de que esse vazamento teria ocorrido devido a um hacker, o que é ilegal no país. Sobre isso, o aplicativo de mensagens utilizado diz que não há evidências de um hacker e que o vazamento pode ter ocorrido também por outros motivos. Como resultado de todo esse problema, Moro foi ao Senado prestar esclarecimentos sobre as mensagens e o caso ainda está sendo debatido. Voltando ao MP, é importante esclarecer quais são os membros do órgão. De início, existe o posto de Procurador da República, cargo ocupado por servidores concursados, ou seja, que não são em comissão. Após serem promovidos, esses servidores tornam-se, então, procuradores regionais e, na sequência, subprocuradores gerais. Por último, e no topo da cadeia, existe a figura do Procurador-Geral da República, ou PGR. Com esse nome, talvez você não se lembre, mas e se falássemos de Rodrigo Janot ou Raquel Dodge? Então, o PGR é quem comanda o Ministério Público Federal,
Hoje o cargo é ocupado pela Raquel Dodge e cabe a ela poder denunciar políticos desde deputados federais até o presidente. Inclusive, há pouco tempo, o próprio ex-presidente Michel Temer foi denunciado pelo MP. Ok, era Janot e agora é Dodge. Mas quando e por que muda o PGR? Bom, o mandato do Procurador-Geral é de 2 anos e este ainda poderá ser reconduzido, ou seja, se manter no cargo por mais 2 anos. A discussão hoje é em relação a quem ocupará este cargo após o término de mandato de Dodge, em setembro de 2019. Os próprios procuradores da República, através de sua associação, escolhem 3 nomes entre eles. Esses 3 nomes, chamados de lista tríplice, são então enviados ao presidente da República. Bolsonaro não tem obrigação de escolher o novo PGR dentro desses 3 nomes, mas a prática é adotada desde 2013. Sendo assim, o presidente pode indicar uma pessoa dentro da lista, reconduzir Raquel Dodge ou indicar outro membro do MP à sua escolha. Seja como for, independentemente da escolha, para se tornar PGR, o procurador ainda deve ser aprovado pelo Senado Federal. É interessante notar que os estados também contam com seu Ministério Público, que podem atuar dentro de seu território. Nesses casos, temos os procuradores de justiça e os promotores de justiça. A atividade é bem similar ao governo federal, só que nos estados, os promotores atuam junto aos juízes de primeira instância, enquanto os procuradores agem na segunda instância. Vejam que o assunto MP é muito amplo. Estarmos situados de quem é quem nesse jogo de nomes e cargos é importante para podermos entender as notícias que ouvimos todos os dias e termos uma opinião sobre o assunto. E vocês, o que acham do MP no Brasil? Ele está fazendo um bom trabalho ou poderia atuar de forma diferente? E nós, conseguimos ajudar você a esclarecer um pouco mais sobre o órgão? Curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigada e até a próxima!